Eu tenho um filho de 5 anos. E aí, o que aconteceu? Eu tenho agora uma filha de 4 meses, que nasceu agora. Então, muita função que a minha esposa fazia, que era buscar na escola, eu assumi. Do Pedro, né, do meu filho. Então, eu comecei a buscar ele na escola. E reunião de pais, geralmente minha esposa que ia, eu comecei a ir. E aí, a professora sabia quem eu era, né? Ela ficava quietinha, assim. Aí, eu fui na reunião de pais, ela, sabe o que eu queria? Aí eu assim, o quê? Que você viesse dar uma aula pra eles. São os menininhos de 5 anos. Eu nunca dei aula pra criança, sempre foi pra adolescente, né? Eu falei, pra molecada. Aí o meu filho ficou super, meu pai vai dar aula... Imagina, teu pai vai dar aula pra tua turma, você é o cara da sala. E aí o moleque ficou, papai, nossa, aula. Era aula sobre borboleta. Ela pediu. Aí eu falei, tá, eu vou. Aí, meu Deus do céu, eu nunca dei aula pra criança, assim. Eu falei, tá. Aí preparei a aula de borboleta, assim, um show. Um show, assim. Tinha vídeo da borboleta que ela fazia. Cara, aí eu cheguei lá. Cara, eu dei uma aula, assim, eu comprei até asa de borboleta pra gente brincar de borboleta sendo caçada por passarinho e tal. Aí eu fiz várias dinâmicas com eles de brincadeira. Assim, depois de 1 hora, gente, eu tava destruído. A molecada é selvagem. Suga. Nossa, demais. Eu olhei pra professora e falei, querida, você é uma heroína? Que ela faz isso todo dia. E não tem esse tempo, porque aí você foi convidado, você marcou uma data, você se preparou para essa data, teve toda essa condição. Isso. Uma aula. Não, né? e eu tenho todo um time que preparou os slides, tudo. Pois é. Foi... Aí você imaginar a professora todos os dias dentro de sala de aula lidando com 38, 39, 40. Não, ela quase me abraçou, chorou assim. Ela, meu Deus, alguém que reconhece. Eu falei, porque eu fiquei, a camiseta ficou molhada. Nossa, cara. E eles não paravam de fazer pergunta. E 1 hora eu tava tentando ser querido. E 1 hora eu falei, gente, eu vou ter que botar disciplina aqui. Aí eu comecei a criar umas regras. Ó, levantei o chapéu, ninguém fala, tal. E aí eu fui controlando eles. No Pus final, asa de borboleta, ninguém fala, hein? tem um vídeo muito engraçado. No final, eles estão dando tapa em mim, correndo atrás de mim, me batendo mesmo. Eu falei, cara, fui destruído pelas crianças. Mas... O Arnold Schwarzenegger naquele filme que ele se torna tu professor de lembra? criança. Qual que era? Um Tira no Jardim de Infância. Exato. Foi isso aí. Aí eu falei, cara, agora eu entendi por que eu nunca dei aula pra criança, porque é insano, assim. E na energia que eu fui, só que assim, cara, marcou as crianças. Marcou, assim, as crianças saíram apaixonadas, chegaram em casa, falaram tudo de borboleta. E aí eu arrumei um problema, porque os pais, tem pais que não sabem qual é o meu trabalho, né? Eles acham que eu sou professor normal, assim, de escola, né? E eles estão querendo que eu dê aula para os filhos deles agora. Aí eu falei, não é, eu me preparei e tal, foi uma aula específica, por isso que ele gostou tanto. E no final eles vieram me beijar, me abraçar, e foi uma coisa tão legal, assim. Tem até uma aluna, né, que ela era autista, e ela é meio brava. E aí, a hora que eu cheguei, assim, eu chamei ela de princesa, que ela tava de Frozen. Tava vestida de Frozen. Ai, você é uma princesa, não sei o quê. Interagi com ela, abracei ela. E no final, a menina... Até brinquei com isso, eu falei, cara, você dá uma atenção, um carinho pra criança, olha como ela uma coisa mais lúdica e tal. Isso, como ela te retribui, né? Às vezes fica botando estigma e tal, e você faz uma brincadeira, mas, meu Deus do céu, eu falei pra professora, não me convida mais, foi, nossa senhora. Eu demorei uns 2 dias pra me recuperar, sério, assim, ó, foi na sexta aula. Sábado e domingo eu tava saudade dos adolescentes, assim, ó. Então eu dei aula presencial por 10 anos, de 2000 até 2010, 2011. Aí eu fui demitido. Eu briguei com uma aluna e me tiraram da escola. E aí eu fiquei sem... Ela era filha de um juiz. Aí o juiz mandou me tirar ou ele processava a escola, né? Aí me tiraram. Mas foi bom. Porque eu não tinha o que fazer, aí eu falei, eu vou gravar a aula. E aí comecei a gravar as aulas e postar no YouTube em 2011. Tava vendo o Iberê, né? Na época do Iberê, assim, a gente é amigo porque a gente tá no YouTube desde o... A galera fala quando era mato, né? E vídeo de educação ainda levou um tempo, né? Muito. Eu fui o primeiro a ser um professor postando aula no YouTube. Tinha umas aulas, mas aquelas aulas de, sabe, de EAD? Das antigas, de púlpito, cara de terno e gravata. Sim, não tinha cara de cursinho fazendo alguma música. Isso, eu era professor de cursinho. Eu era professor de cursinho, na verdade. Então eu dava um pouquinho de aula de colégio para completar a renda. Pra criança nunca, né? E outro ritmo, criança tem que ganhar mais. Eu ia falar isso agora, você não dá aula pra criança, porque não completa a renda de ninguém. Exato. É uma vergonha o que acontece com vários professores, assim. Isso. É absurdo. E o cursinho é o que ganha mais. E assim, realmente, tipo, você é um professor performático, não é as salas são mais cheias, tem 200, às vezes tinha, agora não tem mais, 200, 300 alunos.
Mas é bem mais difícil dar aula para criança. Muito mais. E geralmente por conta do salário, a galera que é mais, muitas vezes, qualificada, quer ir pro cursinho. É, E o ideal seria estar na base, né? sim. Imagina eu, sei lá, naquela época dando aula pra molecada. Pô, ia ser muito legal. E eu era mais jovem também, tá? Eu acho que com 20 e poucos anos eu conseguiria dar mais aula pra molecada. Hoje eu tô com 44, então, e faz tempo que eu não dou aula. Mas tinha que ganhar bem mais. Nossa, aquele trabalho... Não, e tinha que ter essa equipe que você diz assim, eu tenho a minha equipe pra me ajudar. Então, assim, Isso. se a professora tiver a ideia de fazer o que você fez, Tem um time da escola pra ajudar. ela vai Exato. ter que ter a ideia, recortar, colar, ela vai ter que sair comprar o A asa da negócio borboleta. com o dinheiro dela, porque se ela Exato. esperar o ofício pra mandar pra prefeitura, Isso. pro estado, daqui 3 anos, chega a asa e olhe lá. E vem duas, né? É uma coisa que eu aprendi, as asas para criança tem que ser todas da mesma cor. Porque Deu dá um briga. rolo, nossa senhora, eles se mataram porque uma queria roxa e a outra queria rosa, mas é terrível. Eu tenho uma empresa hoje, né? E aí eu tenho 7 designers. Aí eu falei, eu só passei para gente, eu vou dar uma aula de borboleta, aí eu mandei a identidade visual que eu queria, que era do NetDeal infantil, que é uns livros que eu tenho infantil. Eu tirei a foto e elas fizeram os slides maravilhosos. E aí eu dei de presente para a professora, né? Eu falei, ó, você pode dar essa aula, todo o plano de aula eu dei para ela usar todo que ano, legal. né? E aí o time fez um negócio maravilhoso, mas se é você sozinho... Não dá. E ela falou, olha só, é um livro de atividades que ela tem que dar para os pais. Ela assim, eu fiquei esse final de semana todo montando isso. Pois é. E isso é uma coisa que eu sempre critiquei na educação. E eu sempre fui demitido porque eu me revoltava com isso. Uma coisa que eu acho errado o professor fazer, corrigir prova. O tempo que se gasta, né? Meu, você passa o final de semana todo corrigindo prova. Então você poderia no final de semana estar fazendo duas coisas. Estudando para melhorar a tua aula ou descansando, porque, cara, é uma atividade que cansa muito. Eu sei quando esses feriadões, tipo Dia dos Professores, vira feriadão. Hoje eu sou pai, né? É chato a escola quando para, né? Tipo, putz, caramba, e agora? Toda a tua rotina muda porque a criança vai ficar em casa. E às vezes você tá fora, Não, mas vai eu sei que pro trabalhar. professor, eu lembro quando eu era professor, eu fazia X assim, pra chegar o feriado. Era E tem o tipo- dia 12 até o dia 15, né? Então é um feriadão. Mas assim, ó, eu não falava no final de semana para recuperar a voz. Então chega o final de semana, cara, eu não vou falar porque eu preciso que a minha voz se recupere. Então às vezes não colocava microfone, aí você fica berrando com as crianças lá, eu perdi minha voz. Porque as Mas crianças, pede mesmo. elas falavam junto comigo. Pede. E eu lembro quando eu dava aula, vai chegando o mês de setembro, outubro, é só professora de licença porque perdeu a voz, é consulta com o otorrino o tempo todo. E não é frescura, é porque não dá, o corpo não aguenta. As férias de julho, que pros pais duram muito, pra gente é nada. É uma semana. Porque é uma semana e olha lá, porque nessa uma semana a gente não para necessariamente. Faz A gente tá fazendo planejamento, exato, tudo. A gente reunião. não tem criança, É. mas as nossas férias são final de dezembro e início de janeiro. Sim. Em julho não tem férias pro professor, ele tem um recesso ali muito curto, mas não tem. Mas assim, os problemas são tão longos e tão graves que a gente ficaria as 2 horas do episódio só falando disso. É. Porque eu sempre digo isso, cara, a inclusão que todo mundo fala e levanta tanta bandeira, e muitas prefeituras, eu fui funcionária pública de prefeitura, né? E para minha sorte e pro meu orgulho também, porque é a minha cidade, Sorocaba tem uma postura muito boa com a educação. Então, ela é muito melhor do que muitas outras cidades. Tem suas falhas, mas já é muito melhor que muita cidade. Mas, assim, tem muita prefeitura que levanta a bandeira da inclusão como, ó, nós fazemos inclusão, mas nós fazemos nada. Porque a Sim. professora tá lá se arrebentando na sala de Aham. aula, ela não recebe um curso para saber lidar com as crianças de diferentes Isso. necessidades que aparecem para ela. Ela não tem um curso de Libras que é dado para ela não tem um curso de Nada. nada. Ela não tem uma assistente na sala de aula para lidar com uma criança com uma necessidade Isso. diferente. Então, é muito bonito. É muito bonito. Nós fazemos... Mas a professora que está lá dentro da sala de aula, ela não tem um respaldo profissional, financeiro, Não. de nada. É ela que tá esgotada. É ela que está esgotada. E Ui. às vezes, para ela incluir que ela tem 38, 39, que as salas dela são super lotadas. Para ela que recebe esse para ela dar atenção a esse na verdade, ela está excluindo os outros 37. Sim. Que deixam de ter a professora, não porque ela queira, né? Mas porque tem uma criança ali com uma necessidade especial que precisa dela, ou vai acontecer alguma coisa grave com essa criança, porque Sim. se acontecer, ela ainda responde. Então, nisso, o que acontece? Ela dá menos atenção para os outros 37. De novo, não por culpa dela, mas porque ela... É porque É uma só. o professor ele é o final da cadeia, né?
E ele é o que está lá na frente. De todo um problema estrutural de educação, ele é o cara que está ali na cara. Então eu passei por muita coisa, assim. Hoje da empresa lá, eu sou o CEO da empresa, né? E eu sou um chefe legal, com quem é legal, né? Tipo, tem funcionário também que não... Vocês sabem, vocês também tem... Não é porque é funcionário que é santo, né? Mas... Acontece em todas as equipes. Isso, mas eu já tive chefe tão foda, assim, que... Hoje eu tento não ser aquele que dava soco na mesa, que fazia você trabalhar domingo e não pagava, que você se deslocava de uma cidade para outra e ele não pagava a gasolina. Aí você vai lá pedir a gasolina, ele te dá uma aula a mais para pagar a gasolina. Vocês têm que trabalhar mais para pagar a gasolina. Continua não. Então vou te dar uma aula a mais à tarde. Essa foi uma das piores coisas que eu falei, pô, cara, você tá me ferrando. Porque às vezes era 2 horas de carro. Como é professor de cursinho, você tem que dar aula um dia em cada cidade. Uhum. Então, um dia, tipo aqui em São Paulo, o cara tá um dia, sei lá, em Sorocaba, um dia não sei o quê, então aí você consegue rodar. Isso lá no sul você fazia? Em qualquer lugar, o professor de cursinho trabalha dessa forma, eu fazia isso. Tá. Mas tem cursinho que não paga o teu deslocamento. Então, às vezes, você precisa, para pagar o deslocamento, 4 aulas é só para pagar a gasolina, entendeu? Então tem muita coisa assim, principalmente na educação básica, pior ainda, né? Não tem Não tem é só nada. deslocamento. O professor Não, paga não, tem absolutamente, nada. paga... Aí ela monta as coisinhas dela lá, o plano de negócio. Coitada, a mulher não consegue estudar, não consegue se qualificar. Não, e se você parar pra pensar, que nesse comentou agora, né? Ela podia estar fazendo o quê no final de semana? Podia estar estudando, podia estar montando... Não, no final de semana, esse professor tem que estar descansando, Isso, porque ou é podia salubre. estar descansando. Não, ele tem que estar descansando. Não, mas sabe o que é? Porque é salubre. Não, mas o professor, ele é um intelectual a maior parte. Sim. Ou seja, o estudar Mas é um prazer. Então, é um prazer. Mas esse professor se aperfeiçoar é trabalho. E tem que estar sendo remunerado esse período do professor. Você não quer um profissional capacitado, Sim. que todo ano esteja capacitado? Então, esse segundo período dele, ele trabalha de manhã, ele dá aula de manhã. À tarde, ele está trabalhando. No quê? Neste curso aqui. Que a prefeitura promoveu, que o Sim. Estado promoveu. O que acontece muitas vezes é que o professor, o que ele faz? Quando você dá o curso e você não tem um controle, ele pega mais aula. Aham. Então tem muitas escolas que fazem assim, ó, eu vou te pagar, acontece isso, tem escola que faz Sim. isso, tá? Eu vou te pagar 3 dias de aula e 2 dias para você estudar, preparar as coisas. E ao invés dele fazer isso, ele pega mais 2 dias de aula. Então tem também essa questão, porque o cara quer ganhar mais. Claro, porque Existe o salário é uma ambição. vergonha, ele precisa Às vezes completar. olha, eu vou te falar, dependendo, tipo, a professor de cursinho, às vezes, ou colégio de elite, não é. Não, é porque daí a gente tá falando de outro... Você tá numa outro escola lugar. pública, eu tô na escola de elite. Eu tô pensando na elite. Sim. Quem faz isso é elite, né? Não é Sim. escola de elite. Escola pública não vai fazer isso. Mas eu vou te falar, por exemplo, para a inclusão de alunos especiais, a escola pública ela é melhor do que a escola particular. Porque a escola pública muitas vezes tem o outro professor extra para ajudar. Na particular, muitas vezes, não tem. É um professor só. Dependendo do tamanho da escola, a escola do meu filho lá, a professora sozinha. Nossa. É sozinha, e é particular, entendeu? Por quê? Porque você vai ter que pagar mais um professor. Sim. E é um negócio. É. Educação é um negócio. É um negócio. Então tem isso também que o cara quer. No final, a escola quer ter lucro. E aí você colocar tudo isso na bandeja e conseguir entregar algo de qualidade é muito complicado. Na questão pública, você tem um outro problema. Toda vez que, por exemplo, chega um prefeito, ele faz uma política pública de educação na cidade, e ela é bem sucedida, isso acontece direto no Brasil. Se na eleição seguinte a oposição ganha, eles destroem todo o programa para não ficar crédito ao invés de continuar E aumentar? e aumentar e fazer melhorar. alguma modificação. Porque Tipo, o mais difícil que era implantar, alguém fez. isso Então agora só toca. E a Ego, pessoa né? ainda pode tomar pra ela ele entregou 5, eu entreguei 10, né? Sim. Já que você quer se vangloriar de alguma coisa, Então você eu vou vangloria entregar por fazer. 20. Mas Sei o lá. cara prefere destruir. Prefere destruir. Para não lembrar mais da oposição e você não tem essa continuidade de educação no Brasil. O Brasil é um problema por conta disso. Até mesmo em esfera municipal, mas federal a gente vê isso. Tá vendo agora, com essa polarização, assume beleza, faz as coisas. Quando o outro assume, ele tenta desfazer o que o outro fez. Ou seja, não tem uma continuidade de projeto. O Brasil tem que chegar até aqui, independente de quem vai assumir o poder. Hoje tem muita autonomia para quem assume o poder no Brasil. Não, agora eu não quero mais. Segundo... Isso que já é difícil colocar o projeto, né? Porque às vezes só no votar, Exato. tipo assim, você é meu inimigo político. Então Sim. você tá com um projeto que é bom, eu voto não. Sim. Porque Exato. senão você conseguiu emplacar um projeto legal e vão lembrar do teu nome. Então Sim. eu voto não. As aulas de história das próximas gerações vão ficar muito difíceis. Hoje para dar aula de história tá Nossa, terrível. tá eu tenho terrível. pena, eu tenho pena dos professores hoje, assim. Na minha época, também a minha época era fogo, assim. Minha época não tinha celular. E, cara, a gente falava o que queria na sala de aula. Era outra sociedade, né? Ninguém te questionava.
Ninguém questionava os professores. Vocês fizeram cursinho? Tu fez cursinho em 1997, né? Eu nunca fiz cursinho. Eu fiz, no Etapa. E como é que era? Ah, não falou o nome, né? Agora, era não, era maravilhoso. bom. Não, era muito bom. Muito bom. Bem... Não tinha as piadas meio pesadas, né? Cara, eu não Que me marcou, assim. Saía até na Folha de São Paulo. Teve uma época que essa galera, esses professores que faziam essas piadas, começaram a ser questionados. Não, E aí não. saiu na Folha de São Paulo, falou, ó, mano, ou vocês mudam, mas antes era tudo liberado, não tinha esse controle, né? E hoje é um controle excessivo. Então, hoje a gente tem lá no Aprova, lá que é a empresa nossa, é um pré-vestibular com todos os professores. E tem o Alan lá que é professor de história, eu falo com ele, e aí, Alan, como é que tá? Ele, cara, tipo assim, professor de sociologia. Cara, ele tem que falar de movimentos sociais, ele tem que falar de feminismo, ele tem que falar, faz parte da matéria. Aí tem a galera, tá lacrando, tá não sei o quê, o cara não consegue dar aula. Tu tá entendendo? Coloca tudo em polaridades, né? Isso. Ó, tem a nossa professora de sociologia. Eu já sei que na live dela o chat vai polarizar. E é um negócio que vai cair no Enem, tipo assim. E são coisas que fazem parte da história do Brasil. Não dá pra você achar agora que, porque vai entrar numa guerra, de não poder falar mais disso. Porque precisa falar. Exato. Você imagina hoje o professor de sociologia entrando... História, né? O cara vai entrar em história lá, vai falar, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu falo dos presidentes do Brasil? E o mais absurdo disso é que a pessoa não entende que ela pode discordar de qualquer ideia, que se ela não conhecer a ideia, ela não consegue nem debater. Isso. Porque tem muita gente que vive numa bolha tão grande que você senta na frente da pessoa por 2 minutos e contesta 2 argumentos dela, ela trava. A maioria, né? Porque ela está acostumada a falar para convertido, que é o que dizem, né? Pra bolha, né? Pra bolha. E aí, quando você contesta, mas pera um pouquinho, isso aqui você falou é o quê? A pessoa trava, dá uma tela azul, Sim. ela se caga toda que ela não consegue conversar. Então, ainda que seja pra discordar, você precisa ouvir. Ainda que seja pra discordar, não tem outro jeito. É que hoje o algoritmo fez isso com a galera, Sim. né? A gente escuta mais da mesma coisa que a gente quer. Eu leio, por exemplo, eu leio 2 jornais. Pra, pelo menos, eu leio o Estadão e a Folha de São Paulo. Eu leio todo dia os 2. E é totalmente diferente um do outro. Então, se eu ler só um, eu vou ficar... Porque o jornalista, ele também tem o viés dele. Pois É ingenuidade a gente achar que o jornalista está escrevendo, ele é um ser humano também. E muitas vezes ele não tem conhecimento, tá? Acontece isso. Jornalistas hoje que têm uma noção, é muito raro de ter. Então, geralmente, o cara também tá meio cego pelo algoritmo, só que ele escreve num grande veículo. Sim. E se você ficar consumindo aquilo, você acaba indo pro lado e qualquer coisa diferente. Sabe o que é? Às vezes, assim, aquilo que eu ouço dá um sentido à minha vida. Tem muito isso. Eu me apego àquilo. Eu estava até lendo um negócio de vazio existencial. E eu estava lendo o livro Sociedade do Cansaço. Vocês já leram esse livro? Não. Sociedade Tava do cansada. Cansaço. Ele é Sociedade do Cansaço. Ele fala sobre a nossa sociedade moderna, por que ela está tão cansada. E aí ele vai falando como era a sociedade antes, tal, enfim. E ele diz que agora a gente, com o neoliberalismo, a gente se tornou os nossos próprios senhores. Ou seja, a gente é um sistema que a gente se escraviza. A gente cobra da gente o tempo todo. Uma autocobrança excessiva que tem não precisa mais ninguém... Que antes tinha o seu chefe e tal. Seus pais. Alguém agora você foi programado para isso. E aí ele falava dessa questão essa mania do culto à saúde num nível doentio. Tipo... obsessão por comida saudável, obsessão por... Pesar tudo, olhar caloria. Tem muita gente que está assim hoje, né? E aí ele fala que isso é uma sociedade de pessoas sem propósito. Que a única... isso aí, ó. Eu já vou dizer, gente, esse livro, ele é muito difícil para ler. Ele é daqueles livros que fala voz, sabe? É um negócio, tipo, é um livro que se você bobear, você começa a pensar... É um livro bem antigo? Nada, esse livro aí tá nos mais vendidos. É um livro porque tá todo mundo cansado. Mas ele fala, por exemplo, que a questão dos... Até a editora, que não terminou de escrever nem a palavra. Né? Editora Voz... Do canto, sociedade, Pode crer. Essa capa aí não tá bem... Mas tem a palavra aí na imagem, Tainá, não? Não, é assim mesmo, É assim termina mesmo, ali. essa é a capa, é a capa do livro, mas é um livro A pessoa muito legal. falando, sociedade do cansaço. Nós estamos cansados, Genial. porque a gente está a gente trabalha com redes sociais, com isso, a gente se cobra muito, né? E cara, assim, eu acabei de ir num evento no YouTube, eu sou meio, tipo, depois a gente volta, vai falando. Vamos abrindo as abas, depois a gente vai fechando. Isso, mas só fechando essa aqui, ele fala, por exemplo, que essas pessoas hoje, elas estão tão sem propósito, que a única coisa que sobrou para ela foi o corpo. E ela foca naquilo. E ela fica só cultuando aquele corpo porque ela não tem mais nada para focar,
para perseguir na vida dela. Porque a nossa sociedade, ela tá ficando isso, uma sociedade sem propósito. Sim, Eu que fui precisa de constante aprovação. E aí você, quando eu acho alguma coisa que dá sentido à minha vida, mesmo que seja político, e vem alguém e questiona, porque você tá lá com o algoritmo, você fala, não, eu fico violento. Porque aquilo dá sentido à minha vida. Aí eu vou falar, não, você tá errada, para. Então é muito difícil você entender que para a pessoa deu sentido à vida dela aquilo. Sim. Por mais que depois você questione ela 2, 3 coisas e veja que mostre para ela que é vazio o que ela se apegou. Fala, tipo, cara, você está viajando. Sim. Essa pessoa vai ficar mal. Esses meses sem Twitter, que agora é X, né? Eu já saí do Twitter faz tempo. Eu odeio o Twitter. Eu odeio o Twitter no fundo do meu coração. Mas deixou uma galera meio perdidaça mesmo, porque o negócio, você falou que lê 2 jornais por dia. A galera abre o Twitter 8 da manhã e vai ver deixa eu ver as notícias Isso, aqui. Deixa eu ver o que a gente acha sobre tal coisa. Entende? Não, a gente tinha esse hábito, né? É que eu acho muito violento o Twitter. Eu sou uma pessoa muito sensível, assim. Então o Twitter... entendi. Você quer, assim, quer, assim, cortar os pulsos, é você digitar teu nome no Twitter. É um grande O erro. meu. Nossa, é terrível. E É o seu não ódio. dá nem pra confundir, né? Não, é Jubilu. Assim, ó, eu já fui cancelado algumas vezes, assim, no Twitter, de ficar, tipo, nos trends lá em primeiro. É terrível, cara. É terrível, assim. Então, eu saí do Twitter faz muito tempo. Então, quando cancelou aqui, que é o X, né? Eu quase abri uma champanhe para comemorar. Eu falei, graças a Deus, isso aí. Minha conta tava parada há muito tempo. Então, tem essa questão, né? E óbvio que a educação, ela pode ajudar nisso, né? Mas é uma questão complicada hoje você ser educador num país com 210 milhões de pessoas, com as redes sociais muito mais, né? Professor hoje. Cara, você concorre com o TikTok para dar aula. Isso é verdade. Daí você pegou e já fez os 2, né? Isso, tipo, tu tem que ser um professor TikToker, assim. TikTok eu digo de dinamismo. Como é que Sim. você vai ser dinâmico na tua aula, como é um vídeo do TikTok?